Bom dia, meus alunos do nono ano. E aí, como estão vocês aí em casa nessa quarentena? Eu espero que vocês estejam todos bem, né? Estejam todos aí fazendo as suas atividades, fazendo as suas provas, mesmo em casa, se dedicando aos seus estudos, porque, infelizmente, nós estamos passando por essa pandemia, mas assim, estamos torcendo para que tudo isso acabe logo, né? Para que vocês voltem para a escola, tenham suas aulas normalmente, né? E que tudo venha a fluir, como sempre fluiu com a gente lá na escola, tá certo? Eu vou fazer uma pequena revisão com vocês aqui. Eu escolhi um conteúdo, como ele é bem amplo, eu escolhi apenas um conteúdo para a prova de artes, que é sobre a arte moderna, né? Nós trabalhamos muito a arte moderna em sala de aula, né? Nós fizemos atividades, aí vocês fizeram pesquisas, vocês apresentaram aí trabalhos, fizeram vídeos e me enviaram, né? Falando, mostrando artes e falando sobre esses artistas. Eu queria parabenizar alguns alunos que fizeram corretamente o trabalho, tá? A partir de amanhã, a nota da P1 e a nota dos trabalhos de vocês vão estar lançadas no sistema. E vocês vão estar observando aí as notas de vocês, certo? Quem me entregou o trabalho direitinho, quem falou para mim o que realmente eu queria, porque eu pedi o quê? Que falasse sobre os artistas e sobre uma obra de cada artista, né? Então, quem fez esse pequeno vídeo falando dessa forma, né, fazendo isso, tem a sua nota lá de acordo com como foi apresentado o trabalho, correto? Agora nós vamos fazer nossa pequena revisão e nós vamos falar um pouquinho sobre a arte moderna. Nós vamos falar sobre o que mais se destacou no nosso conteúdo, que é a arte moderna no Brasil. É um conteúdo que vocês precisam estar sempre por dentro, porque é um conteúdo que cai muito nas provas do Enem. Inclusive, na prova de vocês, eu coloquei questões do Enem, né, que fala sobre a arte moderna. Por isso que eu escolhi esse conteúdo para a prova, porque é um conteúdo muito trabalhado, né, e muito requisitado também na questão de Enem, de vestibular, tá? É um conteúdo que vocês precisam estar aí sabendo, entendendo direitinho. Eu fiz aí um pequeno resumo dos principais pontos da arte moderna para vocês, porque vocês têm, eu entreguei na nossa última aula uma apostila falando sobre a moderna. Entreguei, essa apostila também fala sobre a Semana da Arte Moderna. Então, assim, vocês estão com conteúdo também para estar estudando aí, tanto no caderno quanto a apostila que eu entreguei para vocês, tá? Então, eu saí assim colocando os principais pontos, né, que vocês precisam estudar e precisam saber sobre a arte moderna, né? A arte moderna foi um conjunto de tendências que começou a se desenvolver a partir da segunda metade do século XIX, tá? Atingindo ápice da primeira metade do século XX. A partir desse momento, começou a envolver uma série de rupturas com as tradições que vinham sendo acompanhadas dentro da história da arte. Então, dentro da história da arte, já havia algumas tendências que foram se desenvolvendo. Esses conjuntos dessas tendências, dessas tradições, foram se desenvolvendo e foi criada a arte moderna, tá? Por conseguinte, surgiu uma série de movimentos artísticos, também chamados de vanguardas artísticas, na Europa no início do século XX. Esse momento mudou completamente a maneira dos artistas compreenderem a produção artística e o seu processo dentro desse meio, né? Então, esse movimento artístico, ele foi um movimento que mudou completamente a forma de pensar dos artistas e dos artistas compreenderem a produção dessas artes. O termo vanguardas europeias significa estar à frente, e esses movimentos contribuíram para um movimento de inovações, tanto nas artes plásticas quanto na literatura, teatro e também na música. Os vanguardistas romperam com um jeito de se fazer arte na Europa, lutavam por liberdade de expressões e fizeram com que, por meio de transformação da forma como a arte podia ser feita, com suas obras eram entendidas. Então, assim,
esses vanguardas, né, eles colocaram a arte mais para frente, né? E eles usaram esse movimento da arte moderna para inovar tanto as artes plásticas como também o teatro, a música, a forma de interpretar a literatura também, tá? A forma de fazer a arte na Europa era uma forma mais fechada, né? E os vanguardistas, eles queriam liberdade nas expressões das artes deles. Por isso que foi feito essa arte moderna. Olha, eu coloquei para vocês, ó, os artistas da arte moderna idealizavam novas formas de exibição, tanto nas cores quanto nas formas, né? Então, assim, o que eles queriam com essa arte moderna? Eles queriam trazer novas cores, eles queriam trazer novas artes, novas formas de exibição, né? A arte na parte europeia era importante, era, mas eles não estavam satisfeitos com aquele tipo de arte. A arte a gente sabe que tem uma expressão, tem cores vivas, né? Tem personalidade, tem alguma característica. E era isso que esses artistas queriam nessa época, né? Eles queriam idealizar as formas de arte deles. A arte estava passando por grandes transformações até a chegada da fotografia, que chegou para mudar a forma de enxergar o mundo, né? A arte moderna também trouxe isso, trouxe a fotografia. Os artistas passaram a analisar não apenas só as paisagens como era antes. Antes, na época da Europa, nas artes antigas, o que você analisava era só paisagem, tá? Mas aí veio a fotografia nessa época. E nessa época, os artistas começaram a analisar as formas, né? O que a fotografia, o que a imagem da fotografia passava, né? E eles começaram a analisar a paisagem, a luz, né, que interfere nessa paisagem, a cor, né? O que o espectador sentia, a questão do sentimento. Então, assim, muita coisa a gente observa através da arte, tanto de uma arte na fotografia, como a arte que um artista produz. Às vezes você olha para a arte, você não dá nada por aquela arte. Vixe, que coisa feia, não estou nem entendendo nada. Mas se você observa detalhadamente, você vai ver que o artista quis mostrar algo naquela arte, né? Assim, ou algo que ele sentia naquele momento, ou alguma ideia que ele queria trazer naquele momento. Sempre a arte envolve isso. A velocidade que o mundo passou a adquirir também foi um dos motivos para as novas tendências, e isso impressionou os artistas de tal forma que passaram a entender o modelo de academia já lhes serviam mais. Aquele modelo antigo que eles faziam de pintura, daquelas obras de artes, não servia mais para eles. Né? Porque o mundo que era uma velocidade e o mundo adquiria sempre coisas novas, novas tendências, novas ideias. Então, eles perceberam que eles tinham também que seguir nessas novas tendências. No Brasil, a arte moderna buscou uma ruptura com a forte influência artística estrangeira, apropriando-se dessa vanguarda para criar uma identidade nacional dentro da arte. As manifestações vieram de uma forma mais engajada e com uma denúncia social, contrapondo-se radicalmente aos ideais da burguesia. As influências chegaram na segunda década do século XX, mas só consolidaram na Semana da Arte Moderna, também conhecida como Semana de 22, tá? Então, assim, no Brasil, a arte moderna teve essa ruptura com a forte influência que tinha a arte estrangeira, né? E aí apropriou os vanguardas para criar uma nova identidade social dentro dessa arte. Então, os vanguardas, eles compreenderam que aquele era o momento deles criarem a sua identidade. E aí veio, né, a Semana da Arte Moderna. A primeira semana da arte moderna aconteceu em São Paulo, em 1922, por isso que é chamada de Semana da 22, Semana da Arte Moderna 22, porque aconteceu em São Paulo no ano de 1922, após o fim da Primeira Guerra Mundial e o centenário da independência do Brasil. No primeiro momento, a Semana da Arte Moderna ela teve um pouco de espírito de mostrar a independência, né? De como estava conectado o modernismo naquela época, né? Porque foi o auge ali, foi o cenário da independência do Brasil. O cenário artístico brasileiro vivia sob fortes influências dos vanguardas europeias.
Nesse contexto, obras brasileiras estabeleciam um profundo diálogo com a estética. O Brasil da época começava a industrializar e os filhos da burguesia iam estudar na Europa. Aí o Brasil começou a se destacar, né? Os filhos é, dos burgueses iam estudar e aí o pessoal do Brasil começou a ter mais influência nessa questão da arte. O evento ocorreu, a Semana da Arte Moderna ocorreu entre 11 a 18 de fevereiro de 1922. Essa semana também foi marcada por integrar várias expressões artísticas, então foi pintura, literatura, arquitetura, música e escultura, de forma que todas elas influenciaram de alguma forma e não focaram apenas na concorrente literária, como geralmente se pensa. Então, assim, foi um conjunto. A Semana da Arte Moderna trouxe um conjunto de artes aí, tá? Para se destacar, tá? Não foi só a arte literária que se destacou naquela época, né? Veio aí a pintura, envolvendo a literatura com a arquitetura, música, escultura, porque tudo ali envolvia o quê? Artes, né? No fim do século XIX, até a semana de 22, né, da Semana da Arte Moderna, o parnasismo era o movimento artístico e literário mais forte no Brasil. Importado na França, tal movimento tinha como algumas das suas características o uso da culta, o ideal da arte pela arte e a ausência de qualquer compromisso social. Então, assim, nesse fim do século XIX, né, esse movimento artístico, ele foi mais forte no Brasil. Olha lá um ponto importante, ó. Justamente por defender uma ideia muito progressiva em relação ao anterior, os artistas que puseram o seu trabalho na semana de 22 foram vaiados durante o evento. A ousadia de inovar foi muito criticada pela camada mais conservadora da cena artística brasileira. Ou seja, naquela época, aqueles artistas eles não estavam alguns artistas não estavam acostumados com essa coisa tão inovadora, né? Eles eram bem conservadores. Então, esses artistas, né, que colocaram seus trabalhos na Semana da Arte Moderna de forma diferente, eles foram vaiados durante esse evento, tá? E no meio das vaias, o escritor Ronald de Carvalho, que não participou fisicamente da semana, declamou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira. O poema ridicularizava diretamente o movimento parnasismo, por ser tão preso à forma e vocabulário extremamente rebuscados. Houve esse escritor que falou aí sobre um poema que destacava aquele momento vivido na Semana da Arte Moderna, né? Apesar da duração ter sido curta, essa semana teve um grande impacto. E a partir dela, os artistas começaram a se organizar em movimento de refletir o respeito da realidade. Então, foi aí que esses artistas começaram a se reunir e começaram a entender a forma diferente que deveria ser a arte, certo? Coloquei para vocês os principais representantes da arte moderna. Né? Nós temos Anitta, nós temos Mário de Andrade, Pablo Picasso, Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, que foi esses artistas, algum desses artistas que eu pedi para que vocês fizessem os trabalhos, para vocês estudarem sobre esses artistas e apresentar uma obra de arte de cada um desses artistas. Por quê? É importante vocês entenderem um pouco sobre os artistas da arte moderna, né? Então, quem fez sua pesquisa, tem sua pesquisa aí também para estar estudando, porque pode cair aí um ou dois artistas aí para vocês estarem falando um pouco sobre ele, ou respondendo alguma questão sobre esses artistas, tá? Então, por isso que eu pedi a pesquisa e por isso que eu pedi que apresentasse o trabalho, tá certo? Gente, tá aí a nossa revisão. Boa sorte para a prova de vocês. Façam tudo com muita atenção, tá? A prova tá uma prova bem legal, em cima do conteúdo que foi trabalhado. E que vocês possam fazer uma excelente prova. Boa sorte!